Terceiro episódio da terceira temporada, talvez a última dos Pensamentos do Isolamento. Não sei quantos episódios teremos aqui nessa última temporada, mas vamos seguindo. Vamos embora. Quando Jesus chega nessa parte da parábola, dizendo que o filho se arrepende, os fariseus e escribas que ouviram a parábola da ovelha, da dracma, e agora esse moleque que não presta, gastou tudo, e agora está se arrependendo, bem feito, perdeu tudo. Quando Jesus fala que ele se arrepende, eu acho que esses fariseus e escribas pensam, aonde vai parar essa história? Por quê? Porque isso já havia acontecido antes na história de Israel. Absalão foi um filho que deixou a casa do pai, Davi, o seu pai. Por uma situação familiar, por uma briga com o seu irmão, enfim. Quando Absalão volta para casa e pede perdão, eu não vou agora me delongar nessa história, mas você pode procurar, ele fica na porta do palácio e Davi não o recebe. Não o recebe. O interessante é que essa era uma prática. E ele ficou por dias na porta, e todo o povo via Absalão lá na porta. Até que os conselheiros falaram, Davi, Absalão tá lá, você precisa perdoar ele, uma hora você vai ter que perdoar. E todo mundo dizia, esse cara aí tem que sofrer mesmo. Aí Davi fala para ele morar na casa de campo lá, um dia eu falo com ele, e beleza. Ele não recebe, mas perdoa. Lentamente, aquele menino vai de novo recobrando a sua dignidade, passa a ficar na porta do palácio dando conselhos a quem vem e vinha buscar conselho do rei. Diz o texto que ele rouba o coração do povo. No fim das contas, Absalão monta uma conspiração e tira Davi do trono. E Davi tem que fugir para não ser morto pelo próprio filho que foi recebido. E depois Absalão arma um exército para matar o próprio pai. E Davi diz para os seus homens, nessa batalha, se a gente vencer, não matem Absalão. Mas ele tinha um comandante que era sanguinário, e Absalão é morto. E Davi chora a morte de Absalão. E aí então ele diz, Davi, esse cara fez tanta sacanagem com você, e agora é seu filho, e agora o povo vai ficar vendo você chorar por ele? A ideia na cabeça desses caras é de que esse menino devia ficar na porta do pai ali, chorando e pedindo perdão o tempo inteiro. Até o dia que o pai dissesse, vou ver o que vou fazer por você. Eu vou pensar aqui o que eu vou fazer por você. E os fariseus e escribas esperando a história. O texto diz que de longe o pai o viu. E compadecido, levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse menino entraria na sua vila, na sua cidade, e todos os moradores iriam dizer, olha aí, ó o moleque que saiu e pegou as coisas do pai. Aê, agora vai ficar lá na porta aí, ó. Você não vale nada, você não vale um empregado, você não vale uma ovelha e uma dracma. Era isso que os escribas e fariseus esperavam. O fato do pai tê-lo visto de longe, eu imagino, que é porque todos os dias o pai subia no muro para olhar e dizer, um dia ele volta. Para que o pai pudesse vê-lo de longe, é porque o pai estava esperando que um dia ele voltasse. Não com o ódio que está no coração dos escribas e fariseus, não com o ódio que está no coração dos evangélicos, mas com a graça que está no coração de Deus. A segunda coisa é que ele sai correndo na direção do filho, o que não era comum naquela época, os homens saírem correndo. Saem correndo na direção do filho para que o filho não entre. Ele coloca um manto nas costas do filho e uma sandália nova nos pés e um anel no dedo para que quando ele entrasse naquela aldeia,
as pessoas não vissem ele como um mendigo, mas como um filho. Se alguém fosse xingá-lo e dizer: aê, sem vergonha, safado, salafrário, tirou dinheiro do seu pai, hein? Você não merece nada. Agora, eles teriam que xingar o pai. Mas você é um tonto de um otário mesmo, hein? Aí, ó. Mas foi correndo lá, ó. Já colocou roupa nova, sandália nova, pôs o anel de filho, o anel da família, recebeu ele de volta. Mas esse é um tonto mesmo, esse nosso vizinho é rico, mas não tem cérebro. Esse é um desperdiçador. Apanhou uma vez, esse moleque vai enganar ele de novo. A história na mente deles talvez fosse a história de Davi e Absalão. Mas Jesus é aquele que vai à cruz para que o pagamento da morte do pecado não recaia sobre nós, mas recaia sobre ele. Ele é o Deus que se coloca no nosso lugar para que sobre os seus ombros, nas suas costas, venham os açoites e as chicotadas que deveriam vir sobre nós, porque nós somos errados. Se você não compreender que você é um miserável pecador, carente da graça de Deus todo dia, você não vai entender essa parábola. Porque o que Jesus está nos ensinando é que Ele nos ama apesar de sermos pecadores. E nós o amamos porque Ele nos perdoa, não porque a casa dele tem ovelhas e churrascos. E essa parábola está dizendo aos escribas e fariseus que Deus ama os perdidos e é um reino de arrependidos. E quando eles disseram, ele come com pecadores, lembra por que ele começou a parábola? Ele senta com publicanos e pecadores, ele está com gente perdida. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Sim, eu como com publicanos e pecadores. Eu abraço o filho que chegou fedendo, com cheiro de lavagem de porco, coloco uma roupa nova. Vou na frente, para que ao invés dele receber os açoites, eu receba no lugar dele. Você entende o tamanho da obra da cruz? É que nós nos sentimos merecedores. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, não lembro quem foi, que Cristo morreu por nós porque nós tínhamos valor. Falei, onde esse cara leu isso aí, meu? O valor do sacrifício desse pai é exatamente pelo fato de nós não valermos nada. Nós estávamos no eixo errado, pensando só na nossa vida. E quando nós nos arrependemos e dissemos, Senhor, eu sou um pecador, Ele disse, tudo bem, eu já paguei o seu preço. Volta aí, porque você é filho. Eu não sei como você encara o mundo perdido. Eu não sei de que maneira você olha as pessoas perdidas. As pecadoras, as que estão rolando na sujeira com os porcos, as que difamam o nome de Deus e as que pegaram a riqueza que há nessa criação que foi feito pelo Pai e estão gastando nos seus próprios prazeres. Eu não sei se você se coloca no lugar de juiz para dizer vai todo mundo para o inferno, como queriam os escribas e fariseus, ou se você, como pai, está sempre no portão, olhando no caminho, porque tem certeza que aqueles que são filhos e se arrependem, logo, logo estarão de volta. É assim que a gente deveria ser. Até o próximo Pensamentos do Isolamento.